Eu gostaria de falar sobre 3 pontos que são muito caros aos economistas, mas espero que não só aos economistas. O primeiro deles é sobre a questão da desindustrialização brasileira, e aqui eu não vou dar nenhuma aula de desindustrialização, nem de industrialização, mas eu imagino que seja importante pontuar isso nesse momento. E esse tema é um tema importante para a gente pensar o desenvolvimento do Brasil, e o desenvolvimento do Brasil não é pensado só pelos economistas, né? Muito pelo contrário, interdisciplinarmente a gente deve estar preocupado com essa questão. E, dessa forma, a gente enfatiza que a industrialização tem sido fundamental para a constituição da moderna sociedade urbana, uma vez que não tem registro contemporâneo de país soberano e desenvolvido assentado apenas na eficiência das demais atividades relacionadas à agropecuária, setor financeiro, economia de serviços. E, de maneira geral, os maiores aumentos no nível da renda per capita, da renda das pessoas, dos trabalhadores e das garantias trabalhistas se associam ao crescimento do setor industrial. Vale lembrar que, em 1940, a indústria brasileira representava somente 0,4% do produto industrial do mundo, e, em 1980, a gente alcançou o patamar de 3,2%. Frente aos avanços da terceira revolução industrial e da terceirização das atividades industriais, a capacidade do capital industrial de subordinar o conjunto das forças produtivas e liderar as frações da classe dominante tem sido colocadas em xeque. O deslocamento da produção manufatureira para a Ásia trouxe como consequência o esvaziamento relativo do valor da indústria na produção nacional e no emprego em manufatura, no total da ocupação, em parte dos países que tinham a dominância do capital industrial no interior da classe dominante. A partir da década de 80, a burguesia industrial foi sendo desidratada pela ascensão da hegemonia financeira. E aí eu faço o gancho para o segundo tópico, que a gente julga que seja importante ser discutido, que é a dominância das finanças no mundo. Vivemos no capitalismo do século XXI um regime de acumulação dominado pelas finanças, que não pressupõe necessariamente correlação entre a acumulação financeira e a do capital fixo, mas também não exclui. Como tem aumentado as formas financeiras de posse de riqueza, expressas pela presença de ativos financeiros nas mãos das famílias, principalmente nos países centrais, onde as famílias compram ativos financeiros, menos presente nos países periféricos, é verdade, e na grande parte do ambiente institucional, como todas as instâncias do Estado e empresas. Então, as instâncias do Estado e as empresas estão fortemente também, hoje em dia, ancoradas em ativos financeiros, né? A trajetória da política monetária, então, se tornou de interesse de toda a sociedade que, ao final, irá contabilizar os ganhos e perdas dos seus ativos, pouco importando o que representam tais políticas em termos de crescimento econômico e geração de emprego para uma população cuja principal parcela da renda provém do trabalho. As políticas públicas passam, então, a ter que ser compatíveis com as demandas do sistema bancário financeiro e dos detentores dos ativos líquidos. O professor Miguel Bruno, que é professor da ENSE, funcionário da Casa, escreve num texto de 2009 o seguinte parágrafo: sob este novo regime monetário financeiro não inflacionista, o novo eixo da acumulação financeira vai se deslocar em direção aos derivativos e títulos da renda fixa, conectados ao endividamento público, mas agora sob taxas reais de juros extremamente elevadas pelos padrões internacionais. Os ganhos inflacionários seriam, então, rápido e facilmente substituídos pela renda dos juros, somados aos retornos com ativos financeiros transacionados em escala internacional. Na mídia impressa, o professor Beluso fala, na mídia impressa e na eletrônica, as matérias de negócios e economia disseminam os fetiches dos mercados financeiros disfarçados de linguagem do saber técnico. O fenômeno da financiarização é um dos principais problemas econômicos da atualidade. E, por fim, e talvez mais importante, o terceiro tópico que eu gostaria de me referir é sobre o resgate e aprofundamento da democracia. Qualquer projeto de desenvolvimento de uma nação
se ancora em políticas públicas, políticas de educação, de saúde, de saneamento, de habitação popular, que promovam justiça social e garantam a democracia. Ocorre que essas políticas dependem de financiamento e quem abre o canal para que haja financiamento das políticas públicas são as políticas econômicas. O questionamento que se coloca é: numa sociedade onde as políticas econômicas estão comprometidas com os ganhos de agentes financeiros, fechando o canal do financiamento para essas políticas públicas, como garantir um modelo de desenvolvimento democrático e com justiça social? Isso posto, eu gostaria de sublinhar que esse desafio o Conselho de Economistas divide com a CBGE nesse congresso, certos de que esse tema vai ser abordado ao longo desse congresso e abre as portas para os economistas da casa sempre que quiserem. Obrigada, boa noite.